Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, tô como host hoje aqui nesse episódio do podcast Futuro Vem do Futuro, que é o podcast oficial da MIT Sloan Management Review Brasil. E nessa temporada a gente está tratando que IA é uma questão de liderança e não só de tecnologia. E aí, para a gente continuar com esses episódios e trazer cada vez mais perspectivas, hoje a gente está aqui com a Vivian Brogi, que ela é CHRO da TOTVS, certo? E CMO. E CMO também, então depois a gente vai ver essa dobradinha aí também aí dessas duas áreas aí, a gente vai explorar um pouquinho mais. E a gente tá aqui com uma temática aqui de falar sobre essas duas perspectivas, obviamente, mas também trazer algum pouquinho assim sobre agentes, o que tem mudado, como é que tá a visão de times, de toda essa estrutura, competências que precisam ser tratadas, enfim, tem muita coisa aí que a gente pode conversar hoje aí, tá, Vivian? Mas de cara eu já queria agradecer, a gente tava conversando um pouquinho aqui antes aí do podcast, Vivian tem uma energia maravilhosa e bons insights também, e boas recomendações e dicas de vida também, tá, gente? E aí eu queria começar conhecendo um pouco de você, assim, saber da sua trajetória, essa mistura aí, de gestão de pessoas e marketing, enfim. Conta um pouquinho aí e principalmente como que dentro dessa história entra a inteligência artificial, né? A gente traz isso como tema, né? Tem pouca gente falando sobre isso, né? Enfim, a gente quer falar também um pouquinho assim, mas queria saber um pouco mais, Vivian, por favor. Legal, obrigada, Leandro. Primeiro, é um super prazer estar aqui com vocês, honrada por esse convite. E, bom, quem é a Vivian? A Vivian é uma pessoa inquieta, curiosa desde sempre, com muito gosto por culturas diferentes. E eu acho que uma coisa que eu fui descobrindo ao longo da minha jornada é que o que eu mais gosto de fazer é resolver problema difícil com gente. E quanto mais gente, eu acho mais divertido de fazer. Eu sou uma radialista que foi parar no RH, eu te contei um pouquinho Sim. isso, no bastidor. Adorei saber isso, inclusive. E eu acho que a comunicação, sempre foi importante para mim do ponto de vista de liderança. E eu acho que o que eu fui aprendendo é que para você lidar com gente, você precisa olhar para você, olhar para suas vulnerabilidades, olhar para suas forças. E é por isso que eu conto que a minha história de vida também me ajudou a ser um ser humano melhor, eu costumo dizer, Eu, no meu caso, sou felizmente casada com um artista plástico, Mauro Piva, que coloca brilho, cor e beleza na minha vida. E também uma mistura, às vezes pouco usual, você pensar numa executiva e um artista, mas é uma dupla que dá certo há muitos anos já. E, bom, desse casamento nasceram 2 crianças, eu sou mãe de 2. Meu primeiro filho é uma pessoa com deficiência, e eu sou mãe de uma menina também. E eu acho que o fato de ter escolhido ser mãe e me descobrir mãe de uma pessoa com deficiência foi absolutamente transformador para mim. Porque eu acho que hoje eu olho com muito mais generosidade para mim, para as minhas dificuldades e para as minhas forças, sabendo que eu, meu filho, você, todos nós somos perfeitamente imperfeitos. Eu acho que essa é a lente que eu escolhi. E eu acho que é uma lente que eu escolhi de forma muito intencional, viver me relacionando com o que as pessoas têm de melhor. Porque tudo que tem luz tem sombra, Sim. É física, mas é uma escolha a gente olhar para a luz das pessoas. Eu acho que essa é a escolha que eu tenho feito. E você me perguntou, marketing e RH, eu fiz uma carreira bem pouco usual, assim. Tem muita gente que me pergunta, mas você gosta mais de RH? Você gosta mais de marketing? Eu tenho extrema dificuldade de responder essa pergunta, porque como uma pessoa curiosa, inquieta, eu transitei em várias áreas, assim. Eu fui de inovação comercial, eu fui de marketing de relacionamento, eu fui de treinamento comercial, eu fui do RH em todas as suas funções, fui de M&A, então eu brinco que eu sou uma RH que sabe fazer valuation de empresa. Então eu transitei em muitos lugares e eu acho que talvez o meu interesse sempre foi em como as pessoas podem fazer impacto em negócios. E vários momentos da minha carreira eu flertei entre o RH e o marketing, até pela minha formação mais próxima até do marketing do que do RH. Mas agora na TOTVS, com esse momento, liderando as duas áreas, assim, tudo fez muito sentido para mim. Assim, hoje eu teria muita dificuldade de ver essas duas áreas apartadas. Porque eu acho que o que eu aprendi nessa jornada de 2 anos e meio à frente das duas áreas é que o RH se beneficiou muito de ter toda a parte de estruturação do marketing com eles. Então, a projetização das coisas, esse olhar de quem é a audiência, de como que a gente fala com essa audiência, que necessidade a gente está querendo responder, os porquês todos. Eu acho que o marketing emprestou e trouxe muito mais consistência para as práticas de gente que a gente tem na TOTVS. Já do outro lado, o RH tem uma sensibilidade e uma leitura de contexto que ajuda o marketing a potencializar
centralizar em muito a mensagem. Sim. Então, eu acho mesmo que a junção das duas áreas é muito potente. É claro que tem coisas que, assim, eu não vou discutir com o time de RH, eu sempre brinco isso, né? Qual é o investimento de mídia que a gente vai fazer? Assim como eu não vou discutir com o time de marketing qual vai ser a nossa estratégia de remuneração. Mas há menos do que nos separa do que nos aproxima. Tem muita conexão entre essas duas áreas, porque no fim do dia, elas são sobre gente. Suas necessidades, seus desejos, suas dores e como é que a gente se coloca a serviço de resolver essas temáticas. Vamos dizer assim, o template das áreas é similar, né? O que precisa ali são os ajustes finos ali de cada uma delas ali. Que massa. É isso, tá sendo muito legal ter essas duas áreas juntas, tenho me divertido. Que legal, que legal. E a inteligência artificial, Vivian? Como é que entra? O que você... Conta um pouquinho assim, pode ser até tipo uso pessoal, Fala pra gente, assim, a sua relação hoje com inteligência artificial, assim. Então, como uma pessoa curiosa que eu sou, né, eu acho que desde que começou essa coisa, eu comecei a querer experimentar. E o fato de ter ido para uma empresa de tecnologia, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, obviamente que amplifica isso, porque eu fiquei exposta, né, a pessoas que contribuem muito comigo do ponto de vista de aprendizado, né, assim, o que eu aprendo com os meus colegas, vira e mexe eu agradeço, porque são verdadeiras aulas para alguém que não veio de tecnologia. Sim. E aí eu comecei a fazer muito mais experimentações, tanto experimentações em casa, em coisas do uso comum, do dia a dia, tipo usar uma inteligência artificial para ver o que eu tenho na geladeira e pensar que receita que eu vou fazer, Ó, porque eu gosto de cozinhar, não todo dia, mas gosto de me aventurar pela cozinha. tá. Até me espantar com os meus filhos, por exemplo, numa viagem de carnaval, indo para uma praia em outro país, e eu tinha feito um roteiro na minha cabeça e com a ajuda de uma agente de viagens, e eles, usando inteligência artificial, fizeram um roteiro muito mais legal, com um monte de coisas diferentes, né? Com, naquela época, 6 e 10 anos, né? Então, também, assim, acho que uma coisa que eu sempre me deixei maravilhar pelas possibilidades, assim, de ver o aprendizado dos meus filhos no dia a dia com tudo isso. É claro que tem uma discussão que ela é super relevante, que é do quanto que a gente expõe as crianças a isso, mas também tem uma discussão relevante que é de quanto a gente não as expõe ao que está acontecendo no mundo, como que a gente conecta para que elas também cresçam em um mundo que é real e Sim. tal. E aí, nesse contexto, na própria TOTUS, a gente, desde muito, muito cedo, assim, alguns anos atrás, entendeu que a gente precisava fomentar a experimentação. Então, hoje, em todas as áreas, tanto do marketing como do RH, a gente tem muitas apropriações de inteligência artificial, e aí, desde usando bots até agentes de agentes, então, das mais simples às mais complexas, aonde a gente tem experimentado, mas sempre com um olhar muito claro de governança. Eu acho que uma coisa que também me chamou muita atenção desde de sempre, e até o ano passado eu tive a oportunidade de fazer o Lab de Inteligência Artificial do MIT, com meu filho, Tá. com o Que Arthur. legal. Foi super legal, aliás. Arthur? É Sabe que Arthur. meu filho é Arthur também. Ah, é? Olha lá, com o Arthur. E, cara, uma das coisas que foi mais legais é que quando a gente saiu de lá, eu decidi ir lá na biblioteca do MIT e comprei um monte de livros que eu trouxe pra galera ler do meu time, numa ideia da gente compartilhar conhecimento e tal. E uma das coisas que eu me toquei, assim, muito na largada de tudo isso é que a gente precisa estar exposto para diminuir o medo, Sim. né? Assim, logo que isso começou, eu comecei a ter que responder perguntas do tipo, mas a gente vai demitir pessoas? E eu acho que a nossa crença sempre teve muito fundamentada e continua de que inteligência artificial vem para amplificar capacidades humanas. Então, nesse contexto, eu também quero amplificar as minhas. É um superpoder, né? É um superpoder. E eu realmente não acho que a gente vai ser substituído pelos agentes. Eu acho que a gente vai ser substituído por humanos que sabem utilizar a inteligência artificial muito melhor do que a gente. Sim. Então, acho que o caminho de alguém que quer liderar e estar na vanguarda e estar à frente da maior empresa de tecnologia do Brasil é convidar as pessoas para se jogarem nessa experimentação. E foi isso que a gente fez em todas as áreas e não diferente na do RH. Então, assim, hoje não tem um dia que a gente não fala sobre alguma coisa, algum teste que a gente está fazendo. A gente tem uma visão, a gente criou um planejamento estratégico para o RH que fala do uso de inteligência artificial em toda a jornada do colaborador e como que a gente vai chegar lá nos próximos anos, assim. Então, a gente criou um roadmap onde a inteligência artificial virou parte da estratégia, de fato, e não mais só uma tentativa, alguma coisa pequena, pouco escalável. Tá, legal.
E aí, porque assim, eu acho que eu vejo de uma forma muito interessante, os testes eles precisam ser feitos, né? Então não tem como, a gente começa assim, e depois a gente vai, né, escalando, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. E a inteligência artificial, quando ela foi democratizada, acho que ela trouxe isso como característica mesmo, para todo mundo, né? Isso não é característico de uma área ou específica ou de um. Só que daí, ao mesmo tempo, isso cria uma tensão ali junto com a liderança, e não uma tensão negativa, né? Às vezes a gente pensa que tensão parece que é uma coisa, mas é uma tensão porque você tem os dois lados ali Sim. de possibilidades, ambiguidade, enfim, tem tudo que está envolvido ali. Com esses testes e com o que você tem visto, inclusive nas duas áreas, ou até em outras áreas também assim, porque obviamente, né, como executivo ali você tem todo uma visão mais ampla ali também dentro da TOTS, assim, o que você acha que mudou na forma que a liderança começou a tratar o assunto de inteligência artificial? Ou que seja de agentes, ou que seja da generativa mesmo, enfim, o que for de teste, assim, mas como é que você acha que mudou esse aspecto da liderança, assim? Eu acho que tem uma coisa que é central nessa discussão, Leandro, que é a gente tinha até então, assim, um tanto de gestão de inspiração, de direção, de Tá. visão, mas muito de uma gestão da execução, do dia a dia. E quando a inteligência artificial deixa de ser um teste e vira parte da sua estratégia, né, vira recorrente na sua rotina, você não pode mais pensar nela como algo apartado, ela é parte do seu time. E aí, com isso, eu acho que tem uma mudança grande no jeito que a gente se posiciona, porque eu deixo de ser uma pessoa, né, uma liderança que está ali gerenciando a execução de tarefas, de projetos, de estratégias, para ter que ser alguém que realmente dá muito mais direção. E precisa ter intencionalidade para isso, porque tem um tanto disso que é quando a gente usa a inteligência artificial e automatiza uma série de coisas que são muito de rotina, em algumas áreas tem uma predisposição a maior automatização, porque tem muita rotina, né? Sim. O próprio marketing, por exemplo, tem áreas de muita análise de dado, onde a inteligência artificial é maravilhosa para Sim. isso. Então, aqui precisa ter uma intencionalidade da liderança de convocar as pessoas para pensar esses futuros possíveis, onde elas usam isso como amplificação das suas capacidades. Mas aonde a gente ressignifica esse tempo ocioso, sabe? Esse tempo que se libera com a utilização de inteligência artificial. Hoje, até conversando com muitos colegas de RH, muitas vezes eu pergunto, tá, mas para onde está indo o tempo do seu time que foi liberado com esse agente ou com esse conjunto de agentes que você utilizou, com esse bot e tal? Poucas vezes eu tenho resposta sobre isso. E aí, eu acho que tem uma coisa aqui que é sobre a liderança, que é esse tempo pode ir para as pessoas, e é importante que eles também possam ir para as pessoas, equilíbrio de vida, saúde mental, algo que está Sim. aí, veio para ficar, nós precisamos olhar para isso, mas isso também tem que reverter em benefício para o negócio, no sentido de colocar as pessoas em atividades de maior valor agregado de fato, aonde a gente não é substituível, né? É essa coisa de pensar futuros possíveis e, sobretudo, de pensar aquilo que você quer delegar ou não para inteligências artificiais, né? Eu fiz um teste lá na TOTS recentemente, perguntando para as pessoas assim, Leandro, você gostaria de ser avaliado por um agente de inteligência artificial? Sim, mas eu acho que com uma perspectiva humana, um human in the loop ali no meio, ali, porque eu acho que eu não confiaria 100% na avaliação por causa da forma que ela é construída, né? Tipo, no 0 1, né? Alguma que tem essas. A inteligência artificial não vai conseguir pegar o contexto, ela não vai conseguir Sim, pegar as sutilezas dos seus desafios no dia a dia, para além do trabalho, que podem estar influenciando na sua performance. Isso quem pega é o ser humano que tem capacidade de sim, empatizar com o outro. A maior parte das respostas que a gente teve, quando eu faço essa pergunta, muitas vezes vem, não, olha, só pela sozinho, não. inteligência, não. Agora, se eu falar assim, mas você gostaria de ajuda de um agente para desenvolver o seu plano de desenvolvimento individual a partir dos feedbacks que você recebeu do humano que participou da sua avaliação? Sim, aí sim. Aí sim, e essa resposta, inclusive, nos levou a desenvolver um agente que está nos ajudando nos PDIs da TOTS e que a gente quer que vire feature nos nossos Que produtos. legal. Pegando tudo que é base histórica de dados das pessoas, e a gente tem padrões nas nossas avaliações, aquelas coisas que são mais difíceis para a gente transpor, porque tem a ver um pouco com a nossa natureza, né? E usando inteligência artificial para ser mais assertivo em como que eu endereço esses chamados, vamos chamar assim, dos feedbacks que a gente vem recebendo. E isso está sendo super bem percebido. Por quê? Porque, em geral, a maior parte das empresas tinha esse problema e continua tendo. Que é assim, entre o feedback acontecer e o plano de desenvolvimento individual acontecer, muitas vezes eu brinco, eu morei no México 3 anos, então eu brinco que era a horita, né? Que é tipo entre hoje e o fim dos tempos. Sim, Tem isso. A segunda coisa é que muitas vezes quando você ia ver, a assertividade desses planos era realmente muito baixa. Por quê? Porque eles muitas vezes não estavam baseados em dados. Eles estavam baseados no que eu acho. E às vezes o que eu acho do outro não é suficiente.
é relevante, mas não é suficiente. Quando você traz dado, você consegue trazer um pouco de ciência para essa recomendação de onde a pessoa precisa se Porque desenvolver. você não tá o tempo todo ali, né, coletando, não tem como você coletar todos esses dados, E né, também a gente não aí é consegue percepção, minerar né. essa Sim, quantidade sim. toda de dado para fazer uma recomendação assertiva. Seria ótimo se a gente conseguisse. Mas é aí onde eu acho que, por exemplo, uma inteligência artificial amplifica nossas capacidades. Sim. Então, por exemplo, quando eu fui fazer a minha avaliação, eu usei uma inteligência artificial olhando para todos os feedbacks que já tinham sido dados, inclusive antes da minha entrada nos 2 times aí na TOTUS, para olhar assim, ó, o que era recorrente nesses feedbacks, o que a pessoa conseguiu avançar, eu preciso reconhecer isso, porque ela conseguiu quebrar um padrão de comportamento. Isso tem um valor tremendo. Então, eu acho que a primeira coisa dessa história da jornada de inteligência artificial é, como liderança, a gente ter muita clareza daquilo que a gente quer delegar para uma inteligência artificial, daquilo que a gente não quer e quer manter, ou 100% com decisão humana, ou ao menos uma decisão que sim se apoia em inteligências artificiais, mas que é supervisionada por humanos. E que isso é difícil, eu acho que, assim, você traz uma visão muito clara, muito estruturada, mas eu não vejo que isso é 100% espalhado nas lideranças, assim, né, acho que tem Também ainda acho que não uma... é, e eu acho que você percebe uma visão clara, porque é sobre treino. Sim, É sobre muita discussão em cima disso, é sobre treinar, é sobre fazer alguns experimentos e ver eles não darem tão certo, que é um exemplo. A gente resolveu usar a inteligência artificial para ler todos os comentários da nossa pesquisa, de uma das nossas pesquisas de engajamento. E aí fazer um plano de ação para aquilo. E a gente fez áreas com e áreas sem. tá. As áreas 100 que foram com o humano, elas tiveram gaps, mas elas tiveram uma performance no plano melhor do que das inteligências artificiais. Aí a gente foi se perguntar por que, se era um monte de dado. Estou me perguntando por quê. E aí, sabe qual foi a nossa conclusão? Que as inteligências artificiais não conseguem entender muitas vezes as sutilezas do que não está dito na pesquisa. As entrelinhas. As entrelinhas. E que uma business partner, conhecendo aquele time, junto com a liderança, consegue traduzir o que está não dito ali naquilo que foi expresso. Então, Ou seja, empatia, no final das contas. no final também, do né? dia é sobre empatia. Então eu acho que mas eu acho que é muito saudável a gente fazer esses experimentos, porque agora a gente já sabe que essa é uma atividade que pode ser usada em inteligência artificial, mas precisa de supervisão humana. Então eu acho que também, nesse momento, as lideranças têm um papel de criar espaço seguro para esses testes. Mas testes na organização como um todo. Eu acho que cada vez mais a gente vai virar menos gestor de tarefa e mais orquestradores de times e times que compõem agentes com gentes, né? Criando alta performance. Mas para isso eu preciso ter clareza do que eu estou disposto a passar como tarefa para um agente, daquilo que eu realmente entendo que o humano vai agregar mais valor. Eu começaria por aí, essa conversa mais central que uma organização pode ter e que é diferente, o que é para a TOTUS não é para outras empresas, Sim. porque vai depender muito da maturidade em tecnologia que aquela empresa está, mas sobretudo do que é valor, né, do ponto de vista de core business da própria empresa, né? Própria cultura, Exato. diferentes coisas Layers aí. envolvidas ali, né? Sim. Layers envolvidos ali. Ô, Vivian, só puxando, porque assim, você trouxe perspectiva, pelo menos os 2 exemplos que você me trouxe, tô saindo um pouco do roteiro aqui, viu? Mas aquilo que eu te falei, ia gerar curiosidade, com certeza. Os 2 exemplos que você trouxe, obviamente de 2 áreas que, na minha opinião, posso estar errado, mas que não tem como você tirar o humano ali do loop independente do que você faz, né? A gente tá falando de marketing, a gente tá falando de gestão de pessoas, né? Mas você sente que existe espaço, e vamos pensar dentro dessas 2 áreas, para ter um agente ali rodando sem talvez uma supervisão de um humano. Ou em outras áreas, você acha que, tipo, Leandro, talvez aqui não, outras áreas sim, enfim, traz uma perspectiva assim do que é o agente solo, assim, sabe? Só ele rodando ali. De novo, a gente não acredita da substituição dos humanos pelos agentes. Sim. E tanto a gente não acredita que a gente correu um estudo dentro do próprio time de RH, olhando para todos os nossos job descriptions, incluindo o meu, né? Tá. Todas as nossas decisões de cargo, incluindo a minha aí, e aonde a gente se desafiou junto criando uma inteligência artificial ali a mapear quantos % das tarefas de cada um de nós
porque não é da posição, é da tarefa. Tarefa, sim. É task as a service, né? Uhum. O amplo uso de inteligência artificial. Então, quantos por cento das tarefas de cada um de nós podiam ser automatizadas? E aí, por todos os tipos de tecnologia envolvidos aqui, não necessariamente somente agentes, né? Sim. E aí a gente viu que a gente achou, entre todos os cargos, o mínimo foi 20%, que é bastante. Mínimo. Bastante. E a gente chegou a pegar cargos onde pode ser 80%. E isso foi um ótimo direcional para a gente, Leandro, porque nos ajudou a pensar muito, tá bom, pode ser 80, mas o que desses 80 eu realmente quero? Aqui aonde está a decisão ética? Aonde eu posso cair em conflitos morais e éticos que eu não quero correr esse risco? Porque daí, entre o que é possível e o que é desejável, tem uma decisão de liderança que ela é muito importante. E eu acho que esse é o pulo do gato das organizações que realmente se colocaram numa jornada de uso intensivo de inteligência artificial. Poucas empresas, ainda no Brasil, sobretudo, né, onde eu tenho mais contato, obviamente, se colocaram como AI first ou data driven first, né? Assim, a gente declarou isso como um valor, Leandro, né? A gente declarou que o valor da TOTVS é inteligência humana e começa por inteligência humana mais inteligência artificial, acreditando que a inteligência artificial vai nos potencializar. Só que para isso ser verdade, eu preciso letrar todo mundo nessa jornada. Para isso ser verdade, eu preciso trazer todo mundo para experimentação. E quanto mais rápido as pessoas experimentam, mais elas percebem essa alavanca de que isso aqui pode me acelerar, com pouca probabilidade de me substituir. Porque mesmo naquelas que são 80%, a gente também parou para ponderar aquilo que a gente realmente queria delegar. Mas, por exemplo, eu tenho dentro do time de marketing a área de geração de demanda. Tem muita coisa do atendimento, das áreas de atendimento, que pode ser automatizada. Mas entre o poder e o humano querer conversar com um bot todo o tempo, tem uma distância grande aqui, inclusive do nosso grau de aceitação ao uso de toda essa tecnologia ao longo do tempo. Então, tudo isso precisa estar considerado quando a gente pensa um plano, né? Esse mapeamento deu algum redesenho de time, alguma coisa assim, ou não necessariamente? Foi um projeto tipo, vamos olhar, vamos ver o que pode, o que não pode, ou Ele nos gerou ajudou isso? muito a ter esse olhar de jornada do colaborador, Tá. ponto a ponto de tudo que a gente podia usar a inteligência artificial e criar uma visão de futuro. Hoje a gente tem muita clareza de onde a gente quer utilizar e onde a gente não quer. Mas, de novo, a gente foi muito intencional nisso. Assim, eu conheço poucas equipes que fizeram o que a gente fez. A gente, toda sexta-feira, às 9 da manhã, religiosamente, a gente dedica agendas bloqueadas para uma discussão sobre o uso de inteligência artificial dentro da TOTVS. O que nos acelera, o que nos afasta, aonde a nossa cultura nos ajuda a ir mais rápido, aonde a nossa cultura nos detém, quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver nas nossas pessoas, o que a gente tem que fazer upskilling, o que a gente tem que fazer reskilling, quais são os cargos que estão mais em risco e eu preciso capacitar essas pessoas para tarefas de maior valor agregado, sob pena delas realmente ficarem com os seus trabalhos mais vulneráveis. Então, eu acho que assim, esse ponto da intencionalidade é algo que eu destacaria para as lideranças. Coloque intenção nisso, porque parte da liderança essa decisão de aonde eu vou acelerar a inteligência artificial, como eu vou acelerar e como é que eu sempre coloco o ser humano no centro. Tenho dito isso para o time, assim, na dúvida, o ser humano no centro. Uma empresa human first e AI second ali, talvez, né? Tá ali, né? Ou second ou together ali também. Eu acho que é together, inteligência humana mais inteligência artificial. artificial. Esse é o valor que a gente declarou. Massa, Vivian, muito massa. Já que você trouxe a questão de upskilling, reskilling, enfim, toda essa parte de competências, eu acho que eu queria talvez tatear um pouquinho mais disso, assim, na sua visão, e aí puxando um pouco da área de gestão de pessoas mesmo aí que você tá, assim, o que você acha que mudou nesse cardápio de competências com a chegada de agentes, inteligência artificial? Então, nessa sexta-feira de vocês aí que vocês fazem, tem alguma competência a mais? Tem alguma... Enfim, como que tá essa visão agora da gestão mesmo de pessoas em desenvolver essas... E não só as lideranças, né? Daí a gente já tá falando já do time todo, assim, Sim. né? O que você viu que trouxe, amplificou? Como é que tá isso, assim? A gente, nos últimos anos, e sobretudo nesse último ano, tem focado muito em gestão da ambiguidade, porque tudo isso que nós conversamos carrega uma tremenda ambiguidade em solução de problemas também, porque tudo que é problema mais simples e que está baseado em dado, em predição, vai ser resolvido pelos agentes. Então,
Os problemas que vão sobrar, entre muitas aspas, aqui para nós humanos, vão ser os mais difíceis. Sim. Então, a Os gente complexos, precisa, né? os mais complexos. Então, a gente precisa realmente amplificar nossa capacidade de análise. Eu acho que hoje todo profissional tem que ser um profissional que realmente entende de dado, mas ainda acho que tem muitos RHs que estão baseados no que acham e não no que os dados dizem e trazem. Tem muitas áreas de RH, por exemplo, investindo muito em People Analytics, mas aí quando você pergunta, tá, mas o que desses dados realmente te ajudou a tomar decisões diferentes, melhores? Essa resposta nem sempre ela é tão óbvia. Então, eu acho que tem um olhar aqui para aquilo que a gente também precisa desaprender para aprender. Tem coisas que a gente está tendo que abrir mão mesmo para poder aprender a fazer de um jeito diferente. E como eu te falei, né, no próprio RH de 20% a 80% de automação, eu estou dizendo que todos nós precisamos ter essa capacidade de desaprender para experimentar um jeito diferente de fazer. Isso às vezes é mais difícil do que aprender da primeira vez, né? Assim, Sim, sim. você precisa ter uma disposição para o aprendizado. Ainda mais que a gente gosta do conforto, né? Então, quando você traz, por exemplo, a ambiguidade, para mim, sendo bem sincero, assim, eu acho que é uma, sei lá, talvez seja uma das competências, não a ambiguidade em si, né? Mas lidar com a ambiguidade seja uma das competências, assim, mais difíceis, assim, porque a gente gosta do conforto, né? O ser humano não quer o caos, ele quer a ordem, né? Sem dúvida, né? É A isso gente que quer o vem, né? conforto, é Exato. sobre isso, né? E aí eu acho que tem um ponto aqui que é essa coisa toda de criatividade, de inventividade, de imaginação, né? Assim, que futuro é esse que a gente quer criar com inteligências artificiais, né? Eu costumo dizer, inteligências artificiais, elas podem estar a serviço de amplificar capacidades humanas ou de criar mais desigualdades. Isso tem que ser uma escolha consciente de cada liderança. Por isso que aquela discussão de aonde você vai usar e aonde você não vai usar, para mim ela é a mais necessária para o início dessa conversa, porque senão você corre o risco ou de fazer um monte de experimentações porque está na moda, isso não vai trazer valor nenhum, não vai melhorar a sua performance, ou criar entropias desnecessárias para a sua organização. E até o fato de experimentar também, não sei se você concorda comigo com relação a isso, mas é uma habilidade que ela não é simples, né? Porque eu sinto às vezes que as pessoas acham que experimenta, tipo, vamos testar, vamos colocar aí, vamos brincar. E não é brincar, né? Existe uma metodologia, você tem Muito pelo como contrário, fazer, tem né? muita seriedade aqui, tem leis de governança muito sérios que precisam ser colocados, tem questões éticas que são centrais no uso de tudo isso, então é bem pouco de brincadeira, né? Exato. Assim, pode ser divertido, mas não tem nada de brincadeira. Sim, E para sim. mim o divertido é você se encontrar nesse campo onde você fica mais aprendiz do que você gostaria até de se reconhecer, sabe? De falar, cara, nunca fiz desse jeito, como é que faz? Mas eu tenho visto que esse é o melhor antídoto para o medo das pessoas do futuro do trabalho. E eu também tenho ficado meio bronqueada com essa história de futuro do trabalho, sabe, Por quê? Leandro? É porque o futuro está sendo feito hoje. Quem está falando que vai ser o futuro do trabalho com IA está atrasado. O futuro é agora, nós precisamos pensar sobre isso agora. Quem está pensando em futuro do trabalho está se auto-enganando, está ficando para trás. É sobre a discussão de hoje. Sim. É sobre como a gente vai formar pessoas, por exemplo, em cargos de entrada, que a gente sabe que esses cargos tendem a ter grandes automatizações, mas qual vai ser o lugar da experimentação do jovem? Qual vai ser o lugar da aprendizagem? Aprendizagem é o que traz potência para nós como humanos. Esse lugar da aprendizagem precisa ser construído, precisa ser intencionalmente cultivado dentro das organizações. É por isso que, por exemplo, quando a gente pensa nessa história, né? Outro dia me perguntaram assim, mas vocês estão mandando embora as posições de entrada? A gente falou, não, muito pelo contrário, a gente acredita no valor desse lugar da experimentação, porque isso cria essa cultura de todo mundo se vê aprendizes, não importa se você é o CEO ou se você é o jovem aprendiz, é todo mundo aprendiz. E num contexto de inteligência artificial, mais ainda. Todos nós estamos sendo convidados a revisitar o jeito que a gente trabalha. E quem não faz isso, há boa chance de que é essa pessoa que vai ficar para trás, porque tem mais gente aprendendo a usar isso mais rápido, né? O que eu falei no início, assim. Acho mesmo que a gente vai ser substituído por humanos que sabem usar cada vez mais inteligência artificial. Então, resiste que dói menos. Esse é um excelente ponto, assim. E eu acho que, na verdade, ainda atrás vivem assim, porque eu não sei se é porque vende ou porque, tipo, isso acaba
gerando uma viralizada, alguma coisa assim, mas todo mundo falando assim, não, seremos substituídos, ou não vai ter mais essa posição, não vai ter a outra, né? Mas eu acho que faz muito mais sentido a perspectiva que você traz, assim, porque realmente não tem como isso não ser usado como amplificador daquilo que você é, né? E aí o risco é sim quando você não desaprende e aprende com essa nova tecnologia, enfim, traz essa jornada mesmo de com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então É trazer isso. isso ali para E aí, né, bem no centro da sua pergunta, acho que assim, se tem uma competência que ela fica cada vez mais requerida nessa história que eu falei do, não resiste que dói menos, é a adaptabilidade, né, assim, a gente vai adaptabilidade. precisar ser flexível para se adaptar a toda essa mudança na jornada. E aí não é só na jornada do trabalho, a gente fala muito no futuro do trabalho, mas o jeito que a gente vive vai ser mudado pelas inteligências artificiais, está sendo mudado pelas inteligências artificiais, né. Eu estava brincando aqui com o time antes de entrar aqui que, eu tô louca para ver o momento que eu vou ter um avatar, para eu falar: "Nessa palestra vou eu, porque eu quero conversar sobre isso, nessa outra vai meu avatar". Era quando surgiu a Dolly, né, que a gente falou assim: "Nossa, tô louco pra ter meu clone", né. Então, mais ou menos isso, nós voltamos um pouco para esse pra esse lugar. Mas brincadeira à parte, Sim. sabe, Leandro, eu acho que a gente voltou a ter a possibilidade de pensar onde a gente é realmente essencial. E a gente volta para as perguntas socráticas, que eu vim fazer aqui, para onde eu tô indo, como eu tô indo, e aí eu acho que isso aumenta a responsabilidade das lideranças, porque tá nas nossas mãos criar um futuro possível, aonde o trabalho é próspero para todo mundo ou não. Mas até para eu fazer upskilling e reskilling, eu preciso começar agora, porque até a pessoa aprender e o agente ser criado, a boa chance que o agente seja criado antes da gente dominar tudo isso. Sim. Então, como é que eu chamo as pessoas para essa jornada do desaprender e aprender? E aí você trouxe, né, nessas questões mais socráticas, assim, né, sem entrar muito em filosofia, mas vamos lá, né. Você acha que essa chegada da IA, né, enfim, essa onda que a gente tem vivido, assim, traz uma nova relação com o trabalho, assim, de uma relação filosófica mesmo, assim, qual que é o meu sentido, qual que você acha que tem essa mudança ou não? Tem um Amanhã eu vou fazer uma palestra que eu vou falar sobre isso. oba, Eu então acho tá que fresco na tem. cabeça, eu juro que eu não sabia, ó. Eu acho que tem sim, eu acho que, né, assim, eu acho que a gente banalizou um pouco a história de propósito, né, essa palavra ficou Sim, tão que sim. banalizou, mas assim, voltando para a essência dessa conversa, eu acho que vai ter um chamado para a gente entender o humano como valor que ele agrega de fato na vida, no trabalho, em todos os espaços onde ele transita. E eu acho que ela é mais profunda nesse momento, então vai exigir da gente muito mais intencionalidade. Eu acho que quando você automatiza, por exemplo, um monte de tarefas do seu time, mas não faz um convite para criar futuros possíveis, você corre um grande risco de perder o engajamento das pessoas, porque elas veem um Tá. empobrecimento da sua capacidade de entregar, do seu fazer. Então eu acho que vai mudar sim essa relação e eu acho que tem uma chave aqui, que é o que a gente vai fazer com esse tempo livre? Ele tem que servir para criar futuros mais prósperos para todo mundo, trazer equidade, trazer um mundo mais justo e equitativo para todo mundo. E aí isso exige da gente pensar a liderança numa outra camada de nível de consciência, né, assim, que é para além da tarefa, que é para o porquê do Simon Sinek lá, Sim, né. sim. Isso é uma excelente referência aí. Você citou aí no meio do caminho, inclusive, eu acho que tá aqui também no roteiro, com relação às funções juniores, assim, né. E a gente inclusive já falou aqui no Futuro Vem do Futuro aqui sobre a tal da Junior Crisis, né, que a turma traz isso como também, de novo, né, com a temática da inteligência artificial, que talvez a gente tenha um sério problema com essas mas você tem uma visão diferente, né, pelo visto aí, com relação a essas posições de entrada, assim. Aí eu queria só escutar um pouquinho mais de você com relação a isso, porque me interessou bastante. Porque quando eu estudei sobre a Junior Crisis, quando eu vi, eu falei assim: "Meu Deus, né, o que que vai acontecer?". Ó céus, ó Ó cé vida, ó caos. e assim, ainda tem né, Um grau de depois ó céus. e depois de um certo tempo, Sim, isso acaba refletindo ali na média liderança, sim, daqui a pouco, né, se você não tem entrada, o que vai acontecer, né? Tipo, e sim. aí, né, como é que o que que vai rolar, né, nisso tudo? Mas eu queria escutar a sua perspectiva, já que você trouxe várias coisas, assim, mais, né, uma visão mais pragmática, mas ao mesmo tempo otimista, assim, dessa relação com a IA, assim, eu queria escutar você disso, assim, um pouco também, por favor.
Claro, esse é um assunto que tem ocupado minha atenção, de fato, assim, porque tenho pensado muito sobre como a gente cria esses caminhos de aprendizado desde o início. E aí eu sou professora, meu trabalho é mais longevo, né, Ah, é? assim, sou professora já há De muitos que área? anos. Então, vamos lá. Agora eu tenho estado mais na frente de ESG, É isso? mas eu dou Nossa. aula também em vez de saúde pública. Nossa Mas isso senhora, isso é dá outro pano para podcast. outro podcast. Mas o ponto é, eu tenho pensado muito que a gente precisa cada vez mais criar condições aonde nós humanos façamos um papel de sermos grandes mentores e desenvolvedores de humanos. Tá. Porque tudo que é repetitivo vai ser realmente possível da gente escalar com IA. Então, nesse contexto, a gente, por exemplo, na TOTUS, né, há quase 3 décadas, tem o Instituto da Oportunidade Social, que é uma ONG que sempre lá atrás, acho que foi bem visionário isso, porque você pensar isso quase 30 anos atrás, de ele ser uma rede aberta e colaborativa, onde tem um grupo de empresas que são mantenedoras, acho que foi bem visionário para a época. Hoje é TOTUS, Dells, Zendesk e City Foundation. Tá. E lá o que a gente faz é educação de juventudes em vulnerabilidade social em tecnologia. Juventudes com menos oportunidades. E uma das coisas que a gente tem visto muito lá é que se a gente quer criar capacitação para a gente e quer realmente absorvê-los, né, nas nossas empresas em posições mais sêniores, eu preciso voltar para dentro das trilhas formativas, e aí leia-se não só o iOS, mas as escolas, os cursos formadores, as instituições que trabalham no desenvolvimento das juventudes e repensar a forma de aprender. Cada vez mais eu acho que a gente vai ter que ter conexão entre as empresas e essas entidades formadoras, vamos chamar assim, para criar contexto de projeto, onde elas possam experimentar. Porque se essas posições vão diminuir, elas não vão ter o espaço da tentativa e erro. E não tem ninguém que chegue. Eu brinco, né? Assim, é um processo você aprender a andar de bicicleta, né, Leandro? Sim, sim. Primeiro você começa a tentar, você cai, levanta, você vai com a rodinha, depois você tira a rodinha. A gente tem que tomar cuidado para não achar que dá para subir na bicicleta Descer o morro. e descer o morro. Sim. Então, nesse contexto, eu acho que a gente precisa, como lideranças, pensar como que a gente olha as gerações do futuro. Então, uma das coisas que a gente fez no Instituto da Oportunidade Social é a gente agora tem trilhas de inteligência artificial para eles e de cybersecurity para eles, porque a gente sabe que essas posições vão ser cada vez mais demandadas. Só que se eu não criar percursos onde eu consigo ajudar ele a rampar mais rápido, também dificulto essa absorção pelo mercado de trabalho. Então, na TOTS, a gente criou um programa que chama Start Tech. O que é isso? Eu pego juventudes, no nosso caso, a maior parte vem do Instituto da Oportunidade Social, mas não só de lá, a grande maioria de lá. Pego os meus maiores conhecedores de determinado assunto, e aí a gente já fez isso para a área comercial, a gente já fez isso para a nossa área de cloud, já teve várias oportunidades de pensar, mas eu pego os maiores experts daquela área e coloco essas pessoas para fazer um boost na capacitação desses jovens que vieram dessa formação mais básica durante os 3 primeiros meses. A gente viu que o turnover dessas juventudes caiu drasticamente depois que a gente fez isso. Isso é colocar o humano no lugar de formar o humano, é colocar o humano no centro da tomada de decisão. É reconhecer que o trabalho vai mudar e que eu, humano, preciso mudar junto. Você acha que isso entra como uma... Porque assim, o que eu quero saber, tá? Você, obviamente, você participa, e aí trazendo de novo na área de gestão de pessoas, capacitação de lideranças ali, né? Desenvolvimento de lideranças. Eu vou falar capacitação, que eu acho que capacitação fica muito Sim. Sim. Mas desenvolvimento dessas lideranças dentro da TOTUS e assim por diante. Você acha que esse é um aspecto da liderança que agora está, talvez, retornando como sendo uma das capacidades que precisamos ter, de olhar mais para as pessoas mesmo nesse sentido, de ensinar, de estar junto, de desenvolver nesse sentido, ou não, isso já era uma coisa, já estava como parte aí das capacidades mesmo e não teve nenhuma alteração desse tipo de capacidade? Eu acho que ela sempre teve aí, se você olhar pesquisas de engajamento, muitas vezes as pessoas falam de querer mais necessidade de desenvolvimento, de Sim. aprendizagem e tal. Mas eu acho que agora a gente se viu diante de um momento onde a gente não pode colocar isso em segundo plano. Tá. Isso precisa estar no primeiro plano. Quando você olhava, por exemplo, para decisões de investimento, muitas vezes essas decisões, num momento mais austero, eram as primeiras que você cortava. E agora, para garantir seu futuro, ela precisa estar ali, no centro dessa tomada de decisão.
supervisão, sob pena de você não ter gente capacitada para trabalhar nesse mundo automatizado, diferente, com capacidades humanas amplificadas. Sim. Então eu acho que essa ótica, essa perspectiva do que é prioridade mudou de forma importante. E aí, nesse contexto, a gente entendeu na Lotus que a gente precisava democratizar esse desenvolvimento das pessoas. Então, a gente criou uma trilha de dados e IA que ela está disponível para 100% das nossas pessoas, do jovem aprendiz ao CEO, e aonde você tem um conteúdo que a gente chama ele de básico mandatório, porque a gente entende que todo mundo tem que saber responder as perguntas mais básicas de inteligência artificial, dos diferentes modelos e tal, mas aonde você também pode fazer uma escolha pessoal daquilo que te interessa mais. Se eu quero desenvolver, tem uma trilha de código, mas se eu quero ir para, sei lá, qual é o risco disso, tem uma trilha de cybersecurity. Então, a gente também tem convidado as pessoas a serem protagonistas do seu desenvolvimento a partir do que é interesse pessoal, que é para fazer sentido para elas. E nesse contexto, a gente criou uma coisa que acho que a gente foi feliz no nome, que são os Jedis da TOTUS. Os Jedis da TOTUS, isso Gostei. legal, né? Então, os Jedi são Joint of Experts in Data and AI, da TOTUS. Ainda tem um significado aí também, né? Esses são os nossos referência, Jedi. legal. E o que é legal disso? Que toda a área, inclusive as minhas, então o RH e o marketing, Sim. tem seus Jedis, que são as pessoas que elas estão ali realmente como parte da sua missão, ajudar os outros a aprenderem mais e mais rápido e rampar os nossos experimentos mais rápido. Acho que toda empresa vai precisar pensar quem são os seus Jedis e se ela não tem, como é que ela atrai novos Jedis, como ela capacita novos Jedis, porque a gente vai precisar dessas pessoas também articulando o aprendizado. Legal. Acho que a liderança ganha um papel grande de ser orquestrador da aprendizagem. Tá. Então, tem essa. Não é só, por exemplo, eu quero entrar nessa trilha, quero aprender isso, 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 mas tem também um direcionamento da liderança, tipo assim, olha, talvez vá nessa linha, é uma mistura dos dois ali. É uma mistura dos dois, e quando eu te falei que a gente criou, por exemplo, um agente de inteligência artificial para os PDIs, a gente não deixou ele sem supervisão humana. Por quê? Porque a gente também quer estimular que todo mundo esteja reflexivo sobre o seu próprio processo de desenvolvimento. E se isso vira simplesmente uma automação, há boas chances de eu cumprir tabela, de eu falar, tá feito meu PDI. Sim. Cumprir com o processo. Mas cumprir com o processo é bem diferente de eu aprendi nessa jornada. Então, o agente sugere ações, mas volta tanto para a pessoa como para o gestor olhar as sugestões e fazer suas contribuições. Porque eu volto lá no início da nossa conversa, porque o humano vai conseguir olhar o contexto, vai conseguir olhar para o que é interesse, vai conseguir olhar para o que faz sentido no seu momento de vida, que dependendo de onde a gente está na jornada da carreira, pode ser inclusive diferente. E a gente tem que saber reconhecer essas motivações, porque quando a gente alinha as motivações com a geração de valor, o engajamento aumenta. Inclusive, até né, entra aí questões pessoais até também, né? No momento de carreira não é só momento de carreira profissional, né? Você tem várias coisas acontecendo na vida da pessoa que tem que entrar também, né? É isso. Muito legal. Ô, Vivian, infelizmente a gente tá caminhando aí pro final. Tinha muita mais coisa, assim, que eu queria conversar contigo, assim. Acho que tá sendo um bate-papo muito legal mesmo. Você tem uma visão sensacional, assim, sem demagogia, sem puxa-saquismo, assim, tá muito bom mesmo, de verdade. Tá de parabéns aí. Mas sabe o que eu queria, só pra gente ir caminhando pro fim e fazer um encerramento aqui? Tem uma pergunta que a gente tem feito no Futuro Vem do Futuro, assim, ao final, que tem um objetivo e uma ideia de deixar, assim, uma contribuição para o ouvinte, né? Para quem tá aqui assistindo, para quem tá aqui te escutando, tudo. Que aí, num caso, se um CHRO, um CMO ou um C-Level, que seja, uma liderança aí, terminar esse episódio aqui, querendo agir, querendo fazer alguma coisa com relação, né? Trazer alguma ação concreta, assim. Na sua visão, assim, o que são 3 decisões que você sugeriria para essa pessoa, né, para esse ouvinte aí nas próximas semanas, assim, para ele tomar, dentro disso tudo que a gente escutou, assim, que a gente conversou aqui hoje, assim, você sugeriria 3 decisões? 3, vamos lá. Olha para os seus dados, para a qualidade dos seus dados, para a disponibilidade dos seus dados, porque só tem inteligência artificial com dado de confiança, de qualidade. Então, olha para que dado você tem, se eles precisam ser sanitizados ou não, enfim, olha para isso. A segunda coisa, discute com o seu time o que é delegável e o que não é delegável,
para as inteligências artificiais a partir do que é essência, do que é valor da sua organização e aonde você vai capturar a produtividade sem abrir mão de ampliar a capacidade humana. Tá. E terceiro, e não menos importante, cria trilhas formativas e bota todo mundo para se jogar, se joga rápido, que o medo diminui e a potência aparece. Esse joy do aprendizado, ele é muito mobilizador das pessoas, então ativa essa capacidade das pessoas se deslumbrarem com o próprio aprendizado. Olha só, na mosca, sem nem titubear, eu não sei se vocês separaram, mas trouxe 3 decisões, assim, essenciais, que, enfim, foi um bate-papo, isso aqui foi uma aula. Adorei estar aqui com você. Não, da gente que adorou, com certeza absoluta, obrigado mesmo. Vivian, eu não tenho nem como te agradecer pela sua visão, pelo que você trouxe. Fica aberto aí o microfone também para uma palavrinha final que você queira, alguma coisa que você queira trazer aí para o público, pode olhar para a câmera aí se quiser também, enfim, agora é o seu momento, assim, o meu é só de agradecimento aí por esse bate-papo, por essa aula aí que você trouxe pra gente. Super obrigado pelo convite, Leandro, realmente feliz de estar aqui, foi muito bacana ter esse papo. Eu vou dizer o que eu tenho dito para o meu time, gente, eu sei que tudo isso causa bastante incerteza pra gente, a gente fica tentando ir para o lugar da segurança, mas 2 coisas, experimenta, porque é muito divertido você se ver com essa possibilidade de fazer coisas de um jeito diferente, mas quando você tiver dúvidas, lembra de colocar o humano no centro. Na dúvida, o humano. Muito bom, muito bom. E aí, Vivian, como agradecimento, a gente tem uma lembrancinha pra você, tá? Muito obrigado. Garantir. Se vem num bate-papo legal, ainda ganha presente. Ainda ganha presente, uma caixa linda. Ó, pode Deve estar abrir? parte, por favor. E Olha, aí você tem um livro muito legal também. Adoro. E um chocolatinho, né? Que delícia. Pra adoçar um doce. pouco a vida. Isso aí, adorei. É Obrigada. isso aí. Vou ler, sem dúvida. Que bom. Muito Obrigada. obrigado. E é isso, mais um episódio que a gente traz aí do Futuro Vem do Futuro. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti um monte e também aprendi bastante e também gostei bastante desse bate-papo. Então fique atento que vem mais episódios por aí. Muito obrigado, gente.